de paz no meio da tempestade. Sábado é um oásis no meio do deserto, porque é aqui onde nós temos um encontro marcado com Deus. Seu amor cura as feridas do coração, as promessas de Deus que aliviam os fardos da vida. E é maravilhoso encontrar o verdadeiro descanso, reavivar nossa esperança, nossa fé naquele Deus que faz nós viver cada sábado um pouquinho do que vai ser a eternidade ao lado de Jesus. Por isso, estamos muito felizes, desfrutando cada momento deste dia maravilhoso, separado por Deus desde a criação do mundo. Feliz sábado. Abraço para você, Deus te abençoe muito. E vamos abrir agora a palavra de Deus, vamos alimentar nosso coração com as promessas de Deus. E antes de abrir a palavra de Deus, vamos pedir que o Santo Espírito, o Espírito Santo, possa colocar essas verdades em nosso coração. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que temos hoje de abrir a Tua palavra. É maravilhosa. Ela é uma luz para o nosso caminho. Agora eu peço que Teu Santo Espírito possa colocar a Tua graça em nossa vida, possa colocar a doçura da Tua graça para tirar a amargura do Espírito. E agora nós vamos submeter nossa vontade à vontade da Tua palavra. Por isso queremos que a Tua palavra não somente esteja em nossa mão, mas agora esteja em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Abra por favor a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 21. Vamos ler juntos, tá bom? Pegue a sua Bíblia. Temos uma Bíblia na sua mão? Muito bem. Vamos então a ler Apocalipse, capítulo 3, verso 21. Diz assim a palavra de Deus: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Olha só, que linda promessa. Eu acho que o maior sonho de todo cristão é viver para sempre ao lado de Jesus. É o meu maior sonho. Tem outros sonhos na vida, mas o maior de todos é viver ao lado de Jesus. Você sabe que no livro do Apocalipse, Deus apresenta 7 promessas, mas todas as promessas são somente para aquele que vence. A última promessa é esta que eu li para você, a promessa do vencedor. Se você vence, então você vai se sentar no meu trono. Na verdade, a promessa feita para a última igreja, do livro do Apocalipse, inclui também as outras promessas que Jesus já falou nos capítulos anteriores. Só que aqui tem um assunto muito importante. Você tem o sonho de viver pela eternidade com Deus? Você sonha com a volta de Jesus? Então você tem que ser um vencedor. Mas vencer quê? E eu lembro para você uma coisa: não há vitória sem luta. Não há trono sem vitória. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: não há coroa sem batalha. Então, se nós queremos sentar ao lado de Jesus, lá no céu, para sempre, nós temos que ser vitoriosos. Vencer, sim. Que vamos vencer? Nós já sabemos que o nosso maior inimigo é o diabo. Nosso inimigo é nossa natureza de pecaminosidade também, que nos leva longe de Deus. Mas aqui diz que ao vencedor, que coisa você tem que vencer? É possível que você esteja assistindo agora esse programa e diz assim: olha só, para mim o céu não é. Eu já tentei na minha vida vencer, eu tentei a vitória, mas sempre caí derrotado. Faz uns dias, eu recebi nas minhas redes sociais
no meu Instagram uma mensagem que realmente deixou muito triste. Olha só, a mensagem dizia o seguinte: eu apenas caí de novo, me sinto escravo. Sempre que prometo não vou mais cair, acabo afundado novamente. Luto contra um pecado que sempre me vence. Não mereço o céu. Estou perdido. Preciso ajuda. Como dar uma resposta para uma pessoa que se sente perdido e uma pessoa que pensa que não merece o céu? Porque muitas pessoas acham que ao céu as pessoas vão chegar pelos seus próprios méritos e esquecemos que chegamos pela graça de Deus. Quando li a mensagem, eu imaginei o diabo, os demônios, os anjos do mal, aplaudindo, dizendo: novamente caiu. Ele não merece o céu, novamente está derrotado. Mas também lembro as palavras de Jesus, no livro de Mateus capítulo 5, onde diz: felizes os que choram, porque eles vão receber consolo, conforto de Deus. Mas chorar por quê? Felizes aqueles que reconhecem a sua necessidade e não estão contentes com a vida que eles têm. Eles querem mudar, mas estão na luta da vida. Nessa luta, às vezes caem, levantam, voltam para cair, mas estão lutando na vida e choram, pedindo ajuda a Deus, porque não sabem como mais vencer. Você sabe que coisa é o irônico? O irônico é que enquanto milhares de pessoas estão chorando porque reconhecem sua condição fraca, tem outras milhares de pessoas que já se acostumaram ao pecado. Faz algum tempo, um jovem falou para mim: pastor, você acredita que um pecado assim muito pequeno tire minha vida do céu? Olha só, o ser humano perde a sensibilidade e acha que tem categoria no pecado: pecado maior, pecado menor, pecado pequeno, pecado grande. Lembre uma coisa: todo pecado afasta você de Deus, e se você está afastado de Deus, está afastado da vida, e você está caminhando na terra da morte. Todo pecado faz que o coração se faça um coração insensível. Todo pecado é perigoso. Não estou falando aqui do tamanho do seu pecado, senão de quanta necessidade você tem de Deus. Porque se você reconhece que é um pecador, é quando mais precisa de um Salvador. E glória a Deus por aqueles que têm uma visão correta da vida, aqueles que dizem: eu sou miserável e pecador, por isso eu preciso da graça de Deus todo dia. Tem muitas pessoas que sofrem. Conheço de perto muitas pessoas como lutam na vida, tentando vencer alguma coisa, algum pecado. Sempre caem e choram e estão diante da presença de Deus. Mas também conheço outras milhares de pessoas que dizem: olha só, eu sou quase perfeito. Eu não matei, não roubei, eu sou uma pessoa honesta, eu sou um bom marido, eu sou um bom cidadão, eu sou uma boa pessoa. Eu estou quase pronto para ir para o céu. Tem algumas pessoas que são tão autossuficientes que são como fariseu, que estão apontando os pecados dos demais porque pensam que pecado somente é matar, mentir, roubar, adulterar. E se sentem ali como fariseu, dizendo: Senhor, eu mereço tudo. Como aquele jovem rico que diz para Jesus: que mais posso fazer para herdar a vida eterna? Eu sou uma pessoa muito correta. Mas quando abro a palavra de Deus, eu encontro o apóstolo Paulo dizendo o seguinte no livro de Romanos capítulo 14, verso 23.
tudo o que não provém de fé é pecado. Ainda quando as coisas que você faça sejam boas, se não provém de fé, é pecado. Quando vou para o livro de Tiago, capítulo 4, verso 7, diz assim: aquele que sabe fazer o bom e não faz, comete pecado. Então, pecado não somente é fazer coisas, pecado também é não fazer aquilo que você sabe que tem que fazer. Nossa condição, então, é difícil. Como eu vou chegar para o céu se pecado não é apenas fazer o mal? Pecado tem que ver com uma coisa mais ampla. Não somente tem que ver com ações, tem que ver incluso com motivações. Você pode fazer coisas muito boas, mas qual é a sua motivação para fazer isso? Faz algum tempo, batizei uma jovem. Depois do batismo, ela se aproximou com uma folha de papel em branco e com uma caneta na sua mão, dizendo assim: pastor, por favor, você me diz todas essas coisas que são pecados e tudo o que é permitido que eu posso fazer, porque agora estou batizada, quero fazer as coisas corretas. Eu estou pronta aqui para escrever todas as coisas que vou fazer e as coisas que vou deixar. Porque tem muitas pessoas que acham que ser cristão é caminhar, é andar pela vida com uma lista de coisas. É pecado, não é pecado, é pecado, não é pecado. Então, aquele que não faz coisa mal, diz: olha só, estou preparado para ir ao céu. Não sente a necessidade de Deus, não sente a necessidade de mudar de vida, se sente contente com sua vida. Cristianismo não tem que ver com fazer ou não fazer. Cristianismo tem que ver com ser. Você tem que ser cada dia mais semelhante a Jesus. Quando eu li a mensagem daquele jovem que me escreveu, eu fiquei refletindo na minha própria vida. E eu pedi muita sabedoria para Deus. Oh Deus, me ajuda. Como podemos vencer? Porque todos nós temos uma luta na vida, mas como podemos vencer? Mas primeiro, nós temos que saber que coisa temos que vencer. A promessa é para aquele vitorioso, mas que coisa você tem que vencer? Então vamos para o livro de João, capítulo 16, verso 8 e verso 9. Jesus está falando sobre a vinda do Espírito Santo. E olha só o que diz o livro de João, capítulo 16, verso 8. Diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. A pergunta é: que é pecado? E o verso 9 diz assim: do pecado, porque não creem em mim. Então, se você não crê em Deus, não tem um relacionamento próximo com Deus. Jesus definiu aqui a palavra pecado. O Espírito Santo vai convencer de quê? De pecado. Que coisa é pecado? Pecado é viver afastado de Deus, ainda quando você possa fazer coisas boas na vida. Pecado é não crer em Deus. E porque você não crê em Deus, você vive longe de Deus. Você pode ir para a igreja, mas viver longe de Deus. Você pode ser uma pessoa muito admirada por todo mundo, mas viver longe de Deus. Você não pode matar, não pode adulterar. Você pode ser uma pessoa boa e admirada por todas as pessoas, mas se você vive longe de Deus, você está em pecado. A palavra pecado está muito relacionada com uma palavra que gosta muito a nossa natureza humana, e é a palavra independência. O ser humano quer ser independente, quer ser livre, e se afasta de Deus. Traz uma falsa liberdade. Gosta muito de viver afastado de Deus. Olha só, se você hoje acordou
muito cedo. Primeira coisa que você fez foi ali revisar a sua agenda, correr para o trabalho, fazer isso ou outra coisa, e você não passa tempo com Deus. Esse dia você está afastado de Deus. E esse dia que você está afastado de Deus, você está vivendo pecado, porque pecado tem que ver com separação de Deus, independência de Deus. Não tem que ver somente com ações que você faça. Tem que ver com quão próximo ou quão longe você esteja de Deus. Isso é pecado. E quando a Bíblia fala, você tem que vencer uma vida longe de Deus para estar mais próximo de Deus. Tem que vencer as desculpas que você coloca na vida para não se aproximar a Deus. Às vezes nós lutamos muito com os frutos, quando nós temos que revisar a raiz, e a raiz de nosso problema é uma vida afastada de Deus. E por que uma pessoa vive afastada de Deus? Porque uma pessoa acha que é muito inteligente, que tem força para lutar e vencer sozinho na vida. E por isso, uma pessoa acha que ele tem força para sair sempre em frente, até que um dia cai no chão. Até que um dia ele diz, agora preciso de Deus, mas quando tudo está acabado, quando tudo está destruído, quando já abriu feridas na sua vida, porque viveu independente de Deus, longe de Deus. Lembre comigo uma coisa. Lucifer, lá no céu, que pecado cometeu? Ele não adulterou, não roubou, não matou. Qual foi o pecado? Ele se achou muito importante para se afastar de Deus. Isso é pecado. Então, quando você vive longe de Deus, aparecem as ações más, os frutos que vêm da raiz do problema. E a raiz de nosso problema é uma vida sem Deus. Sabe uma coisa? Deus está buscando pessoas não para encher uma igreja. Deus está procurando pessoas para encher o céu. E ao céu somente chegará aquela pessoa que aqui na terra aprendeu a se relacionar com Deus. Aquele que compreendeu as palavras de Jesus, ditas lá no livro de João, capítulo 15, o verso 5, quando diz assim: sem mim nada podereis fazer. Eu pergunto para você, o que significa nada? Que nada? Nada e nada. Tem duas palavras em nosso idioma que significa totalidade. A palavra nada e a palavra tudo. Que coisa é nada? Nada. Você pode fazer tantas coisas, mas sem Cristo você está perdido. Isso é que todos nós temos que compreender na vida. Sem Deus nada. Não temos a vitória, só com Ele podemos ter. E o apóstolo Paulo vem para nós com um conselho muito maravilhoso no livro de Romanos, capítulo 8, verso 37. Abra sua Bíblia, diz assim a palavra de Deus, Romanos 8, 37. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você vai ter a vitória na vida, não por suas forças, sabedoria, não por os títulos que você coloca na parede, não pelo conhecimento que tem, o dinheiro que você tem no bolso, não. A vitória na vida é somente por aquele que nos amou. Se você está perto de Deus, você vai experimentar na sua vida a maior vitória. Então, por favor, vença todas as desculpas e você se coloca nas mãos de Deus para experimentar a vitória. Por isso Jesus falou no livro de João, capítulo 17, verso 3, aquele que conhece o Pai e aquele que conhece o Filho tem vida eterna. Conhecer significa experimentar a Deus na vida.
tem que ver com um relacionamento de intimidade. Estar tão perto de Deus. E sabe o que acontece quando você está perto de Deus? Você começa a mudar. A mudança não é superficial, a mudança é de dentro para fora. Você lembra do João, o discípulo de Jesus? Quando foi para Jesus, era o filho do trovão. E após de caminhar com Jesus, depois de caminhar com Jesus, ele era o filho do amor, o discípulo do amor. Em que momento mudou o caráter dele? O momento que ele se relacionou com Deus. Você lembra do Paulo, perseguidor de cristãos, odiava muito a Cristo, a Jesus. E um dia teve um encontro com Jesus, e quando teve um encontro com Jesus, ele agora estava disposto a dar a própria vida por Jesus, porque é assim como muda a vida. Você tem prazer nas coisas espirituais? Antes você não gostava nada das coisas de Deus, mas agora gosta. Como acontece isso? Isso é Deus que faz na medida que você caminha com Ele. Faz algum tempo, um irmão da igreja, que era líder da igreja local, falou para mim: pastor, você não sabe quem era eu antes de ser cristão. Eu era um bêbado. Gostava tanto do álcool, que eu pensava assim: sem álcool, a vida não é vida. E olha só, agora quando eu estou ali perto do álcool, aí o cheiro do álcool, olha, eu já tenho uma coisa assim na minha vida. Como eu pude viver muito tempo? Deus mudou, Deus transformou tudo. Deus pode transformar sua prioridade, sua preferência, seus gostos, tudo na vida. Mas você se aproxima de Deus para ser um verdadeiro vencedor. E isso significa depender de Deus. E para depender tem que lutar, mas não é fácil, não. Você tem que buscar a Deus. E você sabe quando vai começar a depender de Deus? Quando você reconhece que sozinho não pode nada na vida. Por isso Jesus falou: felizes os pobres de espírito. Quem é um pobre de espírito? Aquele que reconhece sua condição. Aquele que diz: eu sou tão pobre, eu sou tão fraco que preciso da força de Deus. Eu não posso vencer na vida, e procura Deus. Mas você sabe qual é nosso maior problema? Nosso maior problema é nós achar que somos tão fortes, que somos ricos espirituais. Por isso, Jesus, antes de falar: aquele que vence se senta no meu trono, diz no livro de Apocalipse capítulo 3, verso 15: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera que fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem quente nem frio estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: sou rico, abastado, não preciso de coisa alguma, e não sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado, vestiduras brancas. Qual o problema da pessoa que vive independente de Deus? Ele acha que é rico. Confia muito na sua própria sabedoria, que afasta de Deus, dos seus planos, da sua vida. Frio, a palavra grega é a palavra sukros, que significa frio como gelo. Eu espero que você seja tão frio ou tão quente. Quente é a palavra sestos no grego, que significa fervendo. Linda palavra. De ali vem a palavra fervoroso. E Deus diz assim: você não é nem frio nem quente, você é indiferente. Você coloca para si uma camisa de Jesus, que diz Jesus, mas você joga para o time contrário. Você não tem um compromisso. Indiferença leva todo cristão à autossuficiência. E as pessoas começam a usar máscaras espirituais. Por fora quente, por dentro frio. Por fora vestido, por dentro nu.
Por fora cheio, por dentro vazio. Os lábios falam de Jesus, mas seu coração não tem a Jesus. Faz já muito tempo, uma pessoa pediu que, por favor, possa falar com seu filho de 14 anos. Ele não queria saber nada de Deus. Eu fui para falar com ele. Ele, com muita indiferença, me recebeu. Começamos a falar, eu abri meu coração. E ele me disse assim: pastor, você veio para falar comigo porque minha mãe falou que você falasse comigo, né? Minha mãe sempre faz isso com todos os pastores. Mas eu vou falar para você uma coisa, porque eu não quero mais ser cristão. E ele disse uma coisa que doeu muito no meu coração. Ele disse assim: você não conhece meus pais. Meus pais lá na igreja são anjos. Pessoas muito lindas, admiradas por todo mundo. Mas você não sabe quem são eles aqui na casa. E ele disse uma coisa que doeu muito. Disse assim: se o evangelho não tem poder para mudar a vida dos meus pais, eu não preciso do evangelho. Não é nem frio nem quente, é indiferente, não tem relacionamento com Deus, a vida não mudou. Deus não está condenando a última igreja porque tem um pecado de heresia, de apostasia, é o pecado de indiferença. Está infectado pelo orgulho, autossuficiência. E Cristo está fora. E as pessoas estão perdendo a necessidade de Deus. Não olham para a sua condição, que precisam do Espírito. Eles confiam muito na sua própria experiência. Tem pessoas que dizem: eu estou 40 anos na igreja. Mas isso não significa que você tem 40 anos ao lado de Jesus. Onde você está colocando a sua esperança? No relacionamento com Deus ou a função que você tem? Onde você está colocando sua confiança? Você está procurando a Deus todo dia? E você sabe qual é a condição? Disse: você é um pobre. Pobre vem da palavra trojos, que significa você é um mendigo. Mas você é cego, não vê sua condição. Você sabe que comecei a repassar, a revisar a história. No livro de Gênesis, o livro de Apocalipse tem muitas coisas assim em comum. Gênesis capítulo 3 e Apocalipse capítulo 3 tem uma história quase igual. Lá no Gênesis, Adão e Eva, a primeira igreja, quando caiu no pecado, eles estavam nus. E a igreja de Laodiceia continua nu. Para ambas pessoas, a solução é Jesus. Lá no Éden, Adão e Eva se esconderam de trás da árvore. Aqui no Laodiceia, a última igreja, a igreja se esconde de trás da porta. Jesus continua de lado de fora. E Jesus diz: compra de mim ouro. Comprar significa trocar, dar alguma coisa. Que coisa você tem que dar? Tem que renunciar seu orgulho. Tem que ter fé na sua vida. E eu gosto muito porque lá no Éden, Deus chamou, Deus buscou o homem e Deus continua chamando hoje, a última igreja, Deus continua batendo a porta. Ele quer ter uma relação íntima. E lembra o que vou dizer agora. Se agora você não tem um lugar no coração para Deus, você não vai ter um lugar lá no céu. Você tem que colocar no trono da sua vida Deus, para que um dia você esteja no trono de Deus. Porém,
Toda vitória tem uma batalha, é uma luta. Todo dia quando acorda você tem que ir à presença de Deus, abrir a palavra de Deus, para ouvir falar a Deus. Tem muitas pessoas que vão à Bíblia como turista, somente repassam e pronto. Mas outras pessoas são como exploradores, vão, analisam, pedem que Deus possa falar para a sua mente. Qual você é? Você tem que lutar com sua agenda muito apertada, porque tem muitas coisas para fazer. Para que você coloque a Deus no primeiro lugar. Sua vitória não vem pelo seu esforço contra o pecado. Seu esforço tem que ser para tomar a mão de Deus e Ele vai dar a vitória. Porque o diabo não treme quando você diz eu sou cristão. O diabo treme quando você está diante de Deus de joelhos, porque sabe que Jesus sempre venceu ele. Você vai ter a vitória contra qualquer pecado quando você luta todo dia para estar perto de Deus. Eu gosto muito do texto que diz as maiores vitórias da vida não são conquistadas por meio do talento, a educação, a riqueza, o favor humano. São alcançadas na câmara de audiência com Deus. Lembra uma coisa, religião sem relação, sem relacionamento é vazio. Uma vida cheia de autossuficiência,